Won-Tai fala para a vice-líder de sua guilda que ela deveria confiar em Sang-woo e explica para ela sobre todo o treinamento que ele passou e o quão rápido suas estatísticas subiram no pouco tempo em que eles treinaram juntos. Ele ainda fala estar impressionado com a evolução de Sang-woo e afirma que não tem ideia do quão forte ele pode se tornar no futuro, visto que apesar dele ser um caçador iniciante, ele já atingiu o nível de classe B, feito esse que não é tão simples de conseguir, principalmente em tão pouco tempo. Por outro lado, Won-Tai também fica um pouco pensativo sobre o caso das joias roubadas do quarto de armazenamento da guilda Yolo. Ele havia planejado entregá-las a Sang-woo para que ele pudesse se fortalecer ainda mais, antes de partir para a missão. Caso você tenha caído aqui de paraquedas, eu recomendo que você clique na playlist deixada nos cards, ou clique no link dessa mesma playlist deixado na descrição e assista os vídeos anteriores para entender toda a história. Dentro da Torre de Odin, Sang-woo enfrenta um enorme golem de gelo emergido do chão. Sang-woo o ataca com sua espada, mas seus ataques sequer causam danos à criatura, que, enfurecida por ter sido despertada de seu sono, se alimenta de outros monstros menores que se encontram próximos. Sang-woo então procura pelo núcleo do golem de gelo, que é a única maneira de derrotá-lo, e alerta seus clones para ficarem fora do alcance dos ataques da criatura. Contudo, inesperadamente o golem de gelo agarra um dos clones de Sang-woo, que carrega com ele um pergaminho de teletransporte. Sang-woo intervém e lança o pergaminho diretamente dentro da boca do golem, fazendo com que o núcleo da criatura seja teleportado para fora da torre. Sem seu núcleo de energia para mantê-lo em pleno funcionamento, ele acaba explodindo segundos depois. Com esse feito, as estatísticas de Sang-woo disparam e começam a subir absurdamente, aumentando seu nível e sua capacidade de produzir clones. Agora ele é capaz de produzir 7 clones, mas decide não invocar outro clone por enquanto. A cena muda, e somos levados a George Lucas. Ele é informado sobre uma lista de pessoas que gostariam de encontrá-lo, mas fica irritado ao ver que nenhuma das pessoas são de guildas sul-coreanas. Como resultado, ele rejeita todos os pedidos e manda prosseguir com a cerimônia de inauguração da academia. Após isso, a cena muda e vemos Geun-seok conversando com a Jussi em sua casa, ficando surpreso por ele ter voltado vivo após ter sido capturado pela guilda Silver Moon. A Jussi afirma que, para ser exato, Haesung o entregou para Silver Moon por ele ter causado problemas, mas por sorte e também com uma certa ajuda, ele conseguiu escapar com vida. De repente, Cheon-seong aparece no local com seus subordinados para interrogar a Jussi sobre quem atacou os membros da guilda Silver Moon no campo de caça. Ele bate em Geun-seok e em A Jussi, afirmando que ele já é a terceira pessoa a quem ele e seus subordinados perguntam sobre. Ele também afirma que os outros não sabiam de nada, e por isso a situação não acabou muito bem para eles. Geun-seok tenta revidar, indo para cima de Cheon-seong, mas é derrotado com facilidade. Após alguns minutos apanhando, a Jussi revela que o caçador que bateu nos membros da Silver Moon foi o Sang-woo, e isso deixa Cheon-seong satisfeito. Na Torre de Odin, Sang-woo e seus clones se deparam com um cenário macabro de cadáveres espalhados pelo chão. Intrigado, Sang-woo questiona um de seus clones sobre a localização, e é informado de que estão próximos do destino. Ele então ordena que seus clones procurem por sinais de batalha, pois a equipe que estão procurando pode estar escondida em uma subdimensão próxima. Subitamente, um dos clones esfaqueia algo perto de Sang-woo, revelando uma horda de monstros com habilidades furtivas de invisibilidade. Sang-woo fica surpreso com a quantidade de monstros que aparecem do nada e percebe que eles são a causa dos cadáveres espalhados pelo local. Ele supõe que a equipe de ataque não conseguiu chegar à entrada devido às criaturas. Seus clones começam a atacar os monstros, com Sang-woo instruindo-os a se esquivarem. Enquanto lutam contra os monstros, as criaturas começam a desaparecer novamente. Sang-woo utiliza seus clones para bloquear os ataques dos monstros, percebendo que eles podem fazê-lo facilmente. Ele observa que eles estão utilizando o som do vento para determinar a localização das criaturas e tem um pequeno momento de reflexão. Ele acreditava que ter a habilidade familiar seria suficiente para poder copiar seus clones e fazer tudo o que eles fazem, mas reconhece que ainda tem muito o que aprender com eles. Enquanto isso,
Na subdimensão, um membro da equipe de Yuna informa que em breve eles precisarão verificar se a equipe de resgate já chegou. Antes de continuar, eu gostaria que você deixasse o seu gostei no vídeo e comentasse algo criativo para ajudar o algoritmo a entender que esse vídeo é bom e recomendá-lo para mais pessoas. Pode não parecer, mas isso é de grande ajuda para o crescimento do canal e também serve como um gás para que eu traga cada vez mais vídeos. Enquanto Yuna lamenta a difícil situação enfrentada por ela e sua equipe, Sang-woo continua lutando ao lado de seus clones contra os monstros. Ele observa atentamente seus clones e tenta aprender sua habilidade de determinar a localização dos monstros pelo som que produzem ao se moverem. No entanto, mais e mais monstros aparecem e os cercam, tornando a situação cada vez mais difícil. Ao notar o portal da subdimensão de Yuna se abrir, Sang-woo ordena que seus clones corram em direção a ele. Ao chegarem à subdimensão, ele informa a toda a equipe que está ali para resgatá-los. Pouco depois, durante a conversa, a equipe pergunta a Sang-woo sobre o estado de Seung-ti. Sang-woo informa que ele está bem e fora de perigo, porém ainda inconsciente. Ele também revela que possui pergaminhos de teleporte e os incentiva a deixarem o local imediatamente. Nesse momento, é revelado como a situação se desenrolou e como a equipe acabou naquela circunstância. Descobre-se também que eles permaneceram no local para não abandonarem o corpo de um de seus colegas. Yuna explica que ele foi o primeiro a ser atacado, o que levou à descoberta da horda de monstros presente no local. Ela pede para que resgatem o corpo antes de partirem. Sang-woo avalia a situação e decide recuperar o corpo, mas sob suas próprias condições. Primeiro, ele veio para resgatar toda a equipe e não aceitará mais perdas. Segundo, ele e seus clones cuidarão da situação sozinhos. Enquanto isso, Kang Jun-mo é torturado por Cheon-seong para revelar o nome do caçador responsável pelo ataque à sua guilda. Apesar da tortura, Kang Jun-mo se mantém firme e se recusa a dar qualquer informação. Frustrado, Cheon-seong quebra o braço de Kang Jun-mo em uma tentativa de fazê-lo falar. Pouco depois, um dos subordinados de Cheon-seong encontra um documento com as informações procuradas. Ao receber o documento, Cheon-seong ordena que seus subordinados se dirijam à casa da família de Sang-woo. A Hyeon chega ao local e testemunha a cena, questionando como a guilda Silver Moon chegou tão rapidamente à agência. Kang Jun-mo pergunta a Cheon-seong por que estão procurando Sang-woo, e Cheon-seong revela que uma das razões é porque Sang-woo agrediu membros da guilda Silver Moon, além de ter roubado todas as suas joias. A Hyeon fica chocada ao ouvir isso, uma vez que foi ela quem roubou as joias. De volta à Torre de Odin, Yuna e sua equipe ficam surpresas ao descobrir que os clones de Sang-woo não eram ilusões e que eles não eram pessoas reais, o que significava que não precisavam se preocupar com sua segurança. Sang-woo explica seu plano para a equipe. 2 de seus clones pegarão o pergaminho de teleporte e guardarão a entrada do portal, enquanto os outros 2 o acompanharão para recuperar o corpo. Ele instrui Yuna e sua equipe a permanecerem na subdimensão e confiarem nele, ressaltando que a segurança deles é a prioridade máxima. Ao se preparar para sair da subdimensão, Yuna alerta Sang-woo a ter cuidado, pois os monstros costumam ficar imóveis até que alguém se aproxime. No entanto, como Sang-woo atraiu uma horda de monstros para perto da subdimensão, é provável que haja muito mais monstros do que antes, já que os que estavam próximos também se aproximaram. Quando Sang-woo sai da subdimensão, os monstros começam a atacá-lo, mas dessa vez ele consegue bloquear os ataques das criaturas. Ele percebe que não consegue adivinhar com precisão a localização dos monstros, mas ainda consegue sentir sua presença. Sang-woo instrui seus clones a continuarem avançando contra os monstros. Enquanto continua avançando, ele consegue localizar o cadáver. Nesse momento, Sang-woo percebe que o local está ficando repleto de monstros, como Yuna havia alertado. Por isso, ele decide tomar o remédio que a Hyeon lhe deu. Ele ativa as balas mágicas e avança pelos monstros, abrindo caminho até o corpo morto, e instrui um de seus clones a recuperar o corpo. Ele sente o mana fluindo através de seu corpo e atrai os monstros para si, liberando todo o caminho para que seus outros clones escapem. Ao chegarem dentro da subdimensão, Yuna afirma que eles devem esperar até que o último clone consiga voltar também.
Mas os clones dizem para ela não se preocupar, pois não são pessoas reais e sim clones. Ela é então levada para dentro do pergaminho de teleporte, enquanto o clone de Sang-woo, que estava cercado pelos monstros, explode. Após matar os monstros, as estatísticas de Sang-woo aumentam significativamente. Enquanto isso, no hospital, Seung-ti mostra sinais de melhora, mexendo o dedo pela primeira vez em meses. No acampamento em frente à torre de Odin, Yuna e seus colegas saem do portal e se deparam com Won-tae, que fica emocionado ao ver Yuna pessoalmente. Sang-woo desativa sua habilidade familiar e volta para seu próprio corpo. Ele também não se sente bem por ter se explodido enquanto ainda estava em seu clone. Won-tae abraça sua irmã e diz a ela que agora está tudo bem, mas ela começa a chorar porque sente que é responsável pela morte de um de seus colegas de equipe. Ela também explica que achava que ninguém viria resgatá-los e como estava extremamente assustada. Por outro lado, Seung-ti está totalmente acordado agora e pronto para voltar para casa. Enquanto Sang-woo verifica suas estatísticas, Won-tae e Yuna se curvam diante dele para mostrar sua gratidão. Sang-woo fica sem graça e pede a eles que levantem a cabeça. Won-tae diz a Sang-woo que a parceria deles ainda não acabou e afirma que se ele precisar de ajuda, é só entrar em contato. Sang-woo agradece por isso e entrega o pergaminho de teletransporte extra que não foi usado durante a missão. Enquanto isso, Yuna afirma que pensou que Sang-woo estava mentindo sobre seus clones, apenas para acalmá-la. No entanto, Won-tae explica toda a situação e afirma que a princípio também não acreditou. Mas conforme foi vendo Sang-woo, entendeu como suas habilidades funcionavam. Ele também se pergunta o quão forte Sang-woo se tornará no futuro. Quando Sang-woo sai, ele verifica seu celular e vê que está inundado de mensagens de Ah-yeon, informando-o que Kang Jun-mo foi levado pelos membros da guilda Silver Moon. Ela fornece a localização e afirma que o manterá informado enquanto o segue. Sang-woo então solicita o pergaminho de teletransporte a Won-tae e explica toda a situação a ele. Enquanto isso, Ah-yeon é avistada por um dos membros da guilda Silver Moon, que começa a questioná-la sobre sua identidade. Nesse momento, Sang-woo aparece repentinamente e se prepara para atacar o caçador. Não esquece de deixar o teu gostei no vídeo e de se inscrever aqui no canal para não perder os próximos vídeos. Comenta também qualquer coisa aqui embaixo no vídeo para ajudar na divulgação do mesmo. Obrigado pela tua audiência.